processo que a gente vai fabricar aqui é isso aí, ó. É um pouquinho trabalhoso, mas é simples de fazer e dá uma resistência fantástica. E eu te garanto que ela não vai empenar. Você já fez uma prateleira grande com reforço simples e na hora de entregar teve que dizer ao cliente: evita colocar peso, hein? Que o MDF não aguenta. Será que o problema é o MDF ou é a forma como você está fabricando? Eu tenho a solução e hoje eu vou te mostrar 6 passos simples para você construir prateleiras grandes, resistentes, que aguentam muito peso, sem medo de dar problema na hora de entregar para o cliente. Você está acostumado a fazer prateleiras dessa forma, né? Um reforço aqui embaixo, um reforço simples, mas com o tempo, essa prateleira aqui, ela tende a curvar. Se você quer parar de justificar falhas e começar a entregar resultados profissionais, fica até o final deste vídeo que eu vou te ensinar tudo, beleza? Bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é definir a medida dos reforços com 60 milímetros. Como essa aqui está com 70 milímetros, a gente vai fazer o corte para ficar com 60. Conforme está demonstrado na guia amarela da serra circular aqui agora. Nós vamos pegar o reforço que está com 60 milímetros. A gente vai fazer a regulagem da altura da lâmina com 12 milímetros e vai fazer uma limitação na guia amarela da serra circular com 40 milímetros. E vamos fazer a passagem na lâmina. Ela vai ficar assim, que vai ser o primeiro rasgo. Como a altura está limitada a 12 milímetros, então ela não vai atravessar o MDF de 15 milímetros. Agora a gente vai fazer a regulagem da guia paralela amarela para 41 milímetros e meio. Observação: a gente vai manter a mesma posição lá na serra. Se você apoiou essa parte aqui na guia paralela aqui da serra, você vai ter que manter de novo, porque se você inverter e apoiar essa parte aqui, você vai transferir o corte daqui para cá. Não é isso que a gente quer só alargar este primeiro corte daqui, ok? Então, muita atenção para você não errar e perder a peça. O rasgo ficou um pouco mais largo. Depois vocês vão entender por que o rasgo está ficando assim. Tem um pouquinho de calma. Agora a gente vai fazer a regulagem da altura da lâmina com 8 milímetros e vamos manter também a guia amarela da serra com 40 milímetros para que fique padrão tanto na régua de reforço, que é a menor de 60 milímetros, quanto na peça maior, que será a prateleira. Então vamos lá. E aí a gente vai passar a peça maior na lâmina para fazer o corte. E esse é o corte da prateleira maior, que vai ficar com 8 milímetros de profundidade. Sempre lembre que a serra ela vai estar exposta. É recomendável você não colocar a mão por cima
mesmo que a lâmina não irá passar o MDF. É questão de segurança. Senão você perde o pedaço do dedo aí, a serra não vai importar não. Agora nós vamos fazer o ajuste da guia paralela da serra com 41,5 milímetros. E aí a gente vai repassar na prateleira. É um passo a passo que não pode ter erro para no final dar um resultado satisfatório. Após o segundo repasse, o rasgo ficará um pouco mais largo. Lembrando, a gente fez o primeiro corte com 40 milímetros e o segundo corte com 41,5, para ficar dessa forma aí. Nesse momento a gente vai fazer um corte bem delicado. E aí a gente tem que ter mais atenção para evitar da gente perder o que a gente já conseguiu fazer até agora. A gente vai apoiar essa parte aqui na guia paralela ali da serra, que está travada na distância de 11 milímetros. E a altura da lâmina está regulada para 19 milímetros. Ou seja, quando a gente estiver passando essa parte do reforço de 60 milímetros daqui na guia, ela vai usinar aqui. Depois do corte finalizado, a gente vai ter essa usinagem aí. E aí a gente coloca o ferro T dentro desta parte usinada. E aí a gente vai colocar a prateleira aqui em cima, conforme um sanduíche. E vai colar tudo isso aqui. Agora a gente vai passar a cola dentro dessa cavidade. A gente vai pegar o ferro T e vai inserir ele aqui dentro, porque ele vai ficar colado no reforço. A gente pode travar para ajudar a manter na posição. E aí vai ficar assim. A gente espera um pouco e depois a gente vai colar ele na prateleira. A gente vai passar a cola nessa parte aqui, que vai ser a junção dessa com a de cá. E aí a gente deixa a parte mais larga para frente, aqui, que vai ser a união de ambas as partes. Procura deixar bem alinhado aqui e trava com o sargento. E aqui na frente nós vamos passar a fita de borda dando acabamento. Então o ferro T a gente não vai visualizar ele. Também um detalhe que essa prateleira vai estar virada com essa parte aqui para cima. Não se esqueça de dar um joinha aí no vídeo. Isso ajuda muito a gente aqui a continuar fazendo outros conteúdos para ajudar vocês. Eu faço as gravações desses vídeos num terraço. E aqui é uma luta para gravar, rapaz. É muito barulho de passarinho, muito barulho de carro, cachorro e tudo aí vai. Mas o mais importante é conseguir,
No momento que dá uma acalmada aqui, eu vou gravando os vídeos com a melhor condição que eu consigo ter neste momento para poder ajudar vocês aí. Neste momento agora a gente vai passar a cola nessa parte superior, que será a frente da prateleira. Como a gente já tem a união delas agora, já está travada, a gente vai passar a fita aqui. Eu utilizo este dispositivo aqui, esse gabarito, que eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link de todas as ferramentas aí necessárias para fazer esse tipo de trabalho na descrição. Você comprando as ferramentas por lá, eu ganho uma pequena comissão. Eu acho mais fácil fazer assim para você não ter que ficar procurando outras ferramentas. Claro que você pode usar outras ferramentas do seu gosto, que tiver uma condição acessível para você. Lógico, né? Então vamos lá. A gente vai passar essa cola 2 vezes aqui. Esse dispositivo ajuda muito. Foi uma das primeiras compras que eu fiz para trabalhar com marcenaria e vem funcionando até hoje. A gente espera a cola puxar um pouco, que ela vai adentrar no MDF, e a gente vai passar mais uma mão de cola, ok? Agora vamos aplicar a cola pela segunda vez. A gente vai esperar ela puxar bem agora e depois passar a fita de acabamento. Agora na última etapa, a gente vai passar a fita de acabamento, que é a fita de borda.